Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho proposto para o 26º domingo do tempo comum. Continuamos o capítulo 16 de Lucas, os versículos 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico e, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amém. Irmã, irmão, esse é um típico texto do Evangelho que a gente termina de ler com taquicardia. A gente termina de proclamar esse texto e a mente provoca a boca pronunciar um ai, ai, ai. E aí? Desde domingo passado nós estamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, abordando o tema da relação do homem e da mulher com os bens deste mundo, a riqueza. Jesus sintetizava o último versículo do Evangelho do domingo passado: Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Imediatamente inicia esta parábola dirigida aos fariseus. Por excelência, aqueles que presumiam a possibilidade de servir a Deus e ao dinheiro. E Jesus, nesta parábola, apresenta para a gente por que é tão impossível servir a Deus e ao dinheiro. Aqui, nesta cena tão forte, tão dramaticamente intensa, nós vamos contemplando a realidade que Jesus não quer empurrarmos para ela, o abismo. Um rico. Bom, importante é que Jesus conta esta parábola para os fariseus. Um outro elemento curioso é o personagem da parábola, Lázaro. O nome dele, Lázaro, no hebraico, significa
Deus ajuda, na língua bíblica. Um dado curioso que os estudiosos de Bíblia sempre gostam de recordar é que este Lázaro, este personagem da parábola, é o único caso em que um personagem de uma parábola recebe um nome. Todos os outros personagens de todas as outras parábolas são nomes anônimos, ou o filho mais novo, o filho mais velho, o pai, não tem nome. Aqui tem um nome: Deus ajuda. Ele é um pobre, à porta da casa de um rico, que se vestia com roupas finas, elegantes, fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, cheio de feridas, estava no chão, na porta do rico, e queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Além disso, vinham cachorros para lamber suas feridas. Cachorro, o cão, na Bíblia, é descrito como figura repugnante, aquilo que come, além de ser violento, agressivo, perigoso, traidor, sorrateiro para pegar violentamente no calcanhar. E se hoje, com toda a tecnologia da saúde se faz uma campanha tão rigorosa para os perigos da doença do cachorro louco, como a gente chamava na infância, para os perigos de contaminação com a mordida de um cão louco, imagine na época de Jesus. Era símbolo do animal peçonhento, repugnante, traidor e ainda que come resto, come lixo, come coisa podre. Símbolo, imagine passar a língua na ferida. A ferida do pobre Lázaro. Quando a gente tem um lugar ferido, fica o tempo inteiro dando o organismo providencia aquele lubrificante da ferida, aquele líquido que tem um tipo de reação própria para tentar cicatrizar, proteger a ferida. A simbologia do cão que quer tirar até o resto da reserva de proteção que o organismo de Lázaro produz, porque não podia comer a sobra que caía da mesa, caído, machucado e ferido, e o cão que tira ali a proteção da ferida. E ainda contamina, imagine. Na linguagem do fariseu, além de contaminar, não tinha a compreensão que temos de saúde pública hoje, de contaminar com doença, contaminava com as desgraças e maldições espirituais vindas por sentenças de castigo de Deus ou de ação demoníaca. É pavorosa a cena. Pronto, morrem os dois enterrados. Lá da sepultura, o rico levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro ao seu lado. E ele faz 3 pedidos. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo. Manda Lázaro na casa de meu pai para converter meus irmãos. Manda Lázaro aparecer como defunto, que vai impressionar. São 3 pedidos. Abraão reage. Nos lábios de Jesus, essa parábola tem também uma resposta furiosa do profeta Jesus, do pregador da palavra, que se confronta com os fariseus que se consideravam os portadores da mensagem da Torá, da palavra de Deus. A grande fonte segura do ensino da palavra. Jesus diz que o problema do rico é um outro. Ele não escuta Deus. Abraão responde: não tem como Lázaro ir aí te molhar a boca com a ponta do dedo, nem você vir aqui, porque há
abismo entre nós. Filho, esse abismo que existe hoje entre Lázaro e você é o mesmo que existia entre você e Lázaro. Tu recebeste teus bens, Lázaro, por sua vez, recebeu os males. Esse abismo que há entre a porta da minha casa e a realidade de quem sofre. Esse abismo é o único que pode ser alguns metros ou alguns quilômetros para quem vive em condomínio fechado ou em apartamento. Alguns metros ou alguns quilômetros, que hoje tem escala de distância breve. Estou olhando para o chão porque penso na distância. Mas que colocado na escala do eterno, vira abismo. Há um grande abismo entre nós. O mesmo. O abismo que há depois de morto é o mesmo que existe enquanto vivos. Superar esse abismo só existe um remédio para ele. Enquanto vivos, eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não, pai Abraão, já que Lázaro não pode me socorrer aqui, manda lá em casa. Não, é a palavra que vai lá para ser pregada para eles. Não adianta mandar palavra, manda Lázaro. É mais importante um fantasma, um defunto aparecendo para eles do que a palavra. Tem tanta gente que prefere o fantasma. A superstição, a religião mágica, o fenômeno sobrenatural, as visões, a porta batendo, um beija-flor que entrou a hora que eu estava rezando. Está lá lendo a palavra, um beija-flor entrou. Eu vi nisso no sinal. Diacho, e a palavra? Fantasias, fantasmas, pavores e medos e imaginações, delírios de uma sociedade escrava da fantasia, da Walt Disney, de Hollywood ou das televisões de hoje, até algumas da nossa crença. Delírios. Só a escuta da palavra vence os abismos. Só a escuta da palavra pode molhar hoje o ouvido para refrescar não a língua, mas a consciência e o coração dos males que nos envolvem hoje e nos põem longe dos que sofrem. Na primeira leitura, continuamos a meditação do profeta Amós, que requer de nós um compromisso, não com uma vida confortável dos ricos, nas almofadas e nos banquetes farturentos, mas na proximidade com quem sofre. Resposta constantemente repetida pelo Santo Padre o Papa Francisco. O remédio para o mundo se chama proximidade do cristão da igreja junto a quem sofre. Avante! Superemos os abismos hoje para nos encontrarmos todos nas alegrias do seio de Abraão. Amém. Bom domingo, feliz semana.